percebe isso porque eu estou bastante tempo na educação, né? Então você pode dizer assim, mas antigamente era diferente. Não, adolescente é igual sempre, né? Quando eu vou dar palestra, eu cito umas frases do Platão, tal. Primeiro eu cito a frase, depois pergunto, né, quem falou isso, né? Vocês concordam com isso? Parece que são frases atuais, né? Que falam, as crianças de hoje em dia são sem educação, são não sei o que, você vai ver é Platão, né? Porque são iguais, são todas, né, transgressoras. Isso é ser criança, né? Agora, só que tem uma diferença, né? Na minha época, quando meu pai me levava na escola, né, de mão dadas assim até a escola, me lembro até o primeiro dia que eu fui, ele transferia a autoridade dele para o professor. Então, quando a família socializava, a escola educava. Exatamente. A escola não consegue educar e socializar ao mesmo tempo. Então você pega muitas crianças hoje, que eu falo assim, eu não vejo violência na escola, nunca vi violência na escola. Olha que eu já dou aula há bastante tempo. E nunca soube de violência. O que tem na escola é incivilidade. Que é diferente de bater no professor, pode acontecer, mas é muito raro, né? Você vê, assim, alguns fatos em São Paulo, não sei aonde, tal. Talvez aqui uma hora ou outra, né? Hoje tem droga no meio, né, da conversa, e aí pode ser que aconteça, mas, assim, não é o normal. O normal é incivilidade, ou seja, você pede 1000 vezes para sentar, não senta. Sim. Te desafia, né? Ele fala o tempo todo, não respeita. Isso tem, mas porque houve uma mudança familiar, né? Então, por exemplo, na minha época de infância, à noite era em casa. Os pais, 6 da tarde, estavam em casa. A maioria das mães não trabalhavam e ficava o tempo todo com você ali, né? Acho que não dá para, assim, você não pode ter saudade disso, porque isso não vai voltar nunca. As mulheres não vão abandonar sua profissão, né? Tá aqui a Ariane, não vai abandonar sua vida profissional, né? Você tem filho, Ariane? Não tem, né? Tenho. Mas se tivesse, por exemplo, tá aqui, a Ariane tá aqui, tá fazendo um podcast, é profissional, às vezes trabalha à noite, né? Quer dizer, quem é que fica com as crianças hoje? Então, elas são criadas, às vezes, no celular, com babás, quando podem, né? O dia todo em creche, escola, ou até sozinhas, né? Então, isso acaba criando essas crianças, essa autonomia, ou essa falta de respeito, de autoridade. E isso não tem como consertar. Infelizmente, não tem como consertar. Você pode colocar uma escola e falar, não, eu vou colocar uma escola disciplinar, como você tentou fazer. Não funciona, porque a criança mudou. A criança mudou. Então, ela é diferente do que ela era na nossa época, na minha, e depois na sua já está mudando, mas hoje mudou mais ainda, né? Mas é muito interessante isso, porque, igual eu falei, tem uma papelaria perto do Racanelo, escola que termina no 9º ano hoje em dia, né? Era 8º, agora virou 9º. E aí você fala sobre, tipo, a mudança do respeito da educação, né? Sim. Mas tipo, eu nunca tinha pensado nessa parte da criança ver, a criança ver uma família, tipo, uma conexão dos pais ali, né? Tipo, aquele respeito de se você não tiver respeito pelo seu pai, você não vai ter respeito pelo professor. Muito e o respeito pelo teu pai, essa autoridade você conquista. E é difícil, hein? Sim, eu tenho 2 filhas, né? Eu falo que tem algumas... A gente fala, o que é sucesso, né? Eu acho que algum sucesso você vai ter na criação dos filhos, né? Lógico que todas as pessoas têm defeito e tal, mas assim, eu nunca bati neles. Tudo que eu tentei e tudo que eu tentei transmitir e tentei, né, ter de respeito foi baseado num acordo, não é? Uma conversa. Uma conversa, que é difícil. Sim. Dá muito mais trabalho. Sim. Então dá muito trabalho, você tem que ter muita paciência. Eu tenho muita paciência, tanto que eu dou aula até hoje, né? O professor tem que ter paciência, então eu tenho muita paciência. Os alunos falam isso às vezes, né? Professor, como você tem paciência? Eu tenho paciência. Tinha mais ainda antes, né? Agora estou ficando mais velho, mas tenho paciência. Então, assim, eu conversar para eu chegar, assim, para eu ficar bravo, levantar a voz, já demorava. E o pai acha que ele tem que bater hoje para ter respeito. É pior. Porque ele não quer ter trabalho. Exatamente. Né? Então, você bater, você corta o caminho. Fala, não vai na força porque eu não tenho tempo. Né? Agora, se você negociar e se você tiver respeito, quando você leva a criança para a escola, você transmite, você pega na mão, é uma figura de linguagem. Sim. Não precisa pegar na mão, mas se você pega na mão e entrega para o professor, é como você está transferindo. Ele entende, você transfere a autoridade. Você, meu pai, está transferindo. Então, eu respeito, é o teu caso com a Lia. Eu respeito como se fosse minha mãe. Sim. Né? Eu respeito como se fosse meu pai. Porque eu transfiro isso. Então, isso que está em crise hoje. E aí você tem essas incivilidades todas. Então, quando a família socializava, a escola educava. Né? Hoje a família não socializa e a escola não consegue fazer os dois. Aí é uma confusão terrível. Né? E o homem achava que não ia ter papo para conversar. Então, 1h30 vai ser pouco aqui. Eu falo muito, se deixar... Ó,